Senhor Presidente da Mesa do Congresso, caro amigo Paulo Bito, caro Presidente Alexandre Poço, caros colegas, caras companheiras, o tema que me proponho vir aqui discutir neste ponto de ordem de trabalhos é provavelmente o ponto mais importante deste Congresso. Vimos aqui discutir a revisão dos estatutos, vimos aqui discutir a proposta de CPN de revisão dos estatutos, num momento em que a JSD, ao fim de muitos anos, a dizer que é preciso mudança, a dizer que é preciso alterar práticas que tínhamos como absolutamente inaceitáveis ao longo de anos e anos a fios, finalmente é consequente. Apresentamos aqui uma proposta que é sem rodeios, uma proposta de revisão estrutural, sistémica, que não vem para aqui com corte e costura, pura e simplesmente tirar um bocadinho aqui, adicionar ali, resolver problemas pontuais no meio dos estatutos. Pretendemos, com esta proposta, alterar sistemicamente, estruturalmente, tudo aquilo que eram problemas que os estatutos ofereciam ao longo de toda a sua formulação, porque foram constantemente sendo alterados ponto por ponto, sem que tenham sido revistos ou pensados na íntegra. Esta proposta que temos é uma proposta integral. A primeira prova disso é que encontro pela primeira vez um índice, uma coisa tão simples como um índice nos estatutos, em que um militante base, quando pega nos estatutos, não tem que ir à procura do título, do capítulo, do subcapítulo. Olha para o índice e percebe imediatamente como é que está estruturada a JSD. E uma coisa que parece tão simples acaba por ser uma ajuda tão grande para percebermos quais é que são os problemas que a estrutura tinha, porque se fizermos o índice dos estatutos que atualmente estão em vigor, é uma confusão absoluta. Os subcapítulos desnorteados, os capítulos cujos títulos se repetem, absolutamente desolador para um militante que pega nos estatutos pela primeira vez e tente perceber como é que funciona a nossa estrutura. Mas permitam-me que me debruce sobre determinados temas em particular que já foram sendo suscitados aqui e ali ao longo desta discussão e que penso que são do mais relevante que esta discussão estatutária nos pode oferecer. O primeiro deles é um tema que me é muito caro, é o das coordenações temáticas. Enquanto diretor do Gabinete de Estudos neste mandato, convivi com coordenadores temáticos durante estes 2 anos. E, de facto, a diferença que faz, quer para nós, Gabinete de Estudos, quer para as comissões políticas nacionais e distritais, terem pessoas a pensar exclusivamente o tema que lhes é alocado. Aquele tema em concreto em que são desafiadas a pensar propostas, a pensar as implementações diárias deste tema no dia-a-dia da Comissão Política e, assim, a terem a responsabilidade concreta de, durante o mandato, terem de assumir trabalho que, ao fim de 2 anos, é facilmente contabilizado nestes temas em concreto. O caminho dos partidos políticos já não é a discussão territorial em que as pessoas se inscrevem na sua junta, na sua conselhia, depois passam para a distrital e um dia, se calhar, chegam à nacional. O território diz cada vez menos às pessoas. O caminho é a discussão temática. Porque as pessoas, quando se inscrevem nos partidos, o que querem é pensar política, pensar a segurança social, pensar a reforma do sistema político, pensar os problemas do seu dia-a-dia que os afetam. E isto já é uma realidade no PSD, em que foi criado um CEN, em que foram criados quadros de discussão temática, na JSD pura e simplesmente não havia. E é com isto, com a criação das coordenações temáticas diretamente criadas nos estatutos, que queremos dar um passo em frente rumo a um estilo de militância livre e, sobretudo, um estilo de militância de pensamento político, de pensamento crítico. A segunda nota que vos dou é em relação aos conselhos distritais que o há pouco falava. O país a 2 velocidades, a possibilidade de termos conselhos distritais em que os conselhos são eleitos e outros em que fica o Congresso Nacional, o Congresso Distrital por inerência. Meus caros, a discussão não é entre distritos grandes e distritos pequenos. A discussão não é entre conselhos distritais que são eleitos e outros que deixam de ser. A discussão é em torno da liberdade. A nossa proposta é uma proposta de liberdade. Os conselhos distritais que quiserem ser eleitos, são eleitos, quer seja de grandes distritos, quer seja de pequenos distritos. Se os pequenos distritos acham que os conselhos distritais que beneficiam dos conselhos distritais serem eleitos, muito bem, estes estatutos dão-lhes a possibilidade de que possam passar a ser eleitos alterando o regulamento distrital. Se os grandes distritos acham que ganham mais em os conselhos distritais serem eleitos, podem igualmente fazê-lo. É uma proposta de liberdade
não é uma proposta de um país a duas velocidades, não é muito menos uma proposta de imposições, porque, como sabem, nesta casa, na JSD, é uma casa de liberdade que sempre lidou muito mal com imposições, que não aceita e que, portanto, continua nesta proposta de revisão estatutária a ser coerente com a sua ideologia, com a sua visão da Jota. Em relação ao calendário eleitoral unificado, bem sei que é outro tema premente, um tema que se calhar acarreta uma das principais alterações que esta estrutura viveu e viverá nos próximos tempos. Mas, meus caros amigos, deixem-me que vos diga, será também, porventura, a alteração mais importante para o funcionamento da JSD no seu futuro breve. A alteração do calendário eleitoral unificado é o reconhecimento de uma realidade muito simples. É de que nós na JSD não funcionamos para consumo interno. Nós não funcionamos para falar para dentro de casa. Funcionamos para falar lá para fora. Que nós na JSD temos como prioridade absolutamente certa que o que interessa para a juventude portuguesa é o trabalho que apresentamos lá fora, não são as eleições, não são as listas, não são os conselhos, não são os congressos que temos cá dentro. E ao termos as eleições todas nos mesmos meses, as concelhias todas nos mesmos meses, as distritais todas nos mesmos meses e a nacional, naturalmente, também no seu mês, sendo, e para esclarecimento, que estes meses são todos eles meses diferentes, o que estamos a assumir é de que há uma altura para eleições. Nós somos, de facto, uma estrutura democrática que convive bem com eleições, que gosta de disputar votos, que gosta de ir a votos. Mas não pode ser só isto. Os mandatos não podem ser 2 anos a preparar eleições, não pode ser 2 anos a preparar listas, não pode ser 2 anos a pensar onde é que temos que agora ir fechar votos, ir fechar listas e fechar subscrições. Fazemos os votos, fazemos as eleições e depois, meus amigos, ponto final, vamos ao trabalho, que é o que interessa. Pegando em 2 questões que o meu amigo Adolfo suscitou e respondo-lhe com amizade e certamente também com o esclarecimento que me é devido a mim por ter feito parte desta Comissão de Revisão dos Estatutos, em relação à questão da retroatividade. O princípio jurídico da retroatividade é de que esta só pode ser consagrada, esta só pode vigorar caso esteja explicitada na proposta. A nossa proposta, como sabem, não apresenta em lado nenhum a consagração de uma aplicação retroativa e, portanto, vigora o princípio de que a aplicação da norma nova é uma aplicação para futuro e nunca para passado. E, portanto, sendo uma retroatividade que agravaria os direitos dos militantes, nunca poderia lesar os seus direitos já adquiridos e, portanto, não é aplicada retroativamente. Em relação aos NESTs, em relação aos cadernos, é de facto um problema com os quais nos deparamos, mas é um problema que não cabe à CPN resolver por uma impossibilidade prática. No final do dia, os militantes, quando se inscrevem, preenchem na ficha de militância a sua instituição de ensino. Mas ou os militantes andam a atualizar na sede nacional qual é a sua instituição do ensino, ou então nós não temos forma de saber se continuam lá, se já não estão lá, quem é que está lá. Mas concordo contigo, de facto é um reconhecimento e um levantamento que cabe talvez às distritais, talvez aos conselhos onde as instituições estão feitas, mas que tem que ser feito caso a caso e não pode ser legislado numa proposta de revisão dos estatutos, porque seria de facto impraticável e lesaria, aliás, a proteção de dados dos militantes, que podem, por isso, simplesmente não querer saber, não querer que a estrutura saiba onde é que frequentam a sua instituição de ensino. E, por fim, concluo com a questão do diálogo, com a questão de como esta proposta foi feita. A proposta foi feita pela CPN e é apresentada pela CPN, não porque seja um exclusivo nosso, não porque só nós é que nos tenhamos de debruçar sobre esta matéria, nem muito menos porque os conselhos distritais não tenham sido chamados a pensar também isto. Na volta que foi feita pelo país, o Alexandre Poço discutiu estas propostas, discutiu a revisão estatutária com os distritos. Foi notificada toda a estrutura de que seria suscitado um processo de revisão estatutária e que, portanto, todos os militantes, todas as estruturas distritais poderiam apresentar uma proposta. Eu concordo contigo quando dizes que é muito difícil, talvez uma estrutura distrital ou um grupo de militantes organizarem-se de modo a pensar integralmente a JSD, porque de facto isso é uma matéria que é muito mais fácil a uma estrutura nacional, à CPN, do que a um grupo de militantes. Mas ainda assim, em liberdade, em diálogo, poderiam ter apresentado uma proposta meramente setorial, uma proposta de revisão de 1 ou 2 artigos que os acalentassem. E, portanto, termino como comecei. A JSD é um espaço de liberdade.
Esta proposta é uma proposta que visa precisamente manter a JSD como um espaço de liberdade e impedir que o deixe de ser. Porque no dia em que o deixar de ser, estamos a preterir daquilo que nos é mais caro. Estamos a preterir do nosso core enquanto instituição, enquanto maior juventude partidária. Somos uma casa de liberdade e somos uma casa de diálogo, e é com base nestas duas premissas que a CPN apresenta esta proposta, que espero que seja aprovada. Obrigado.